Olá a todos, está começando aqui mais uma live no Correio de Atibaia, a gente vai falar de futebol mais uma vez. Eu estou aqui com os meus amigos o Mário e o Diego Pérez. A gente vai falar sobre o jogo de ontem, né? O Bragantino foi campeão, primeiro título como Red Bull Bragantino, com o novo escudo, campeão do interior. O Bragantino ainda não tinha esse título, o Red Bull já tinha. Depois a gente vai falar um pouco sobre o time que estreia na Série A no domingo, joga contra o Santos na Vila. Depois tem uma polêmica aí dos testes envolvendo o Bragantino. O Palmeiras e o Corinthians também gerou uma confusão. A gente vai falar um pouquinho da final entre Palmeiras e Corinthians. Mário, o que você achou do jogo ontem? Esse título vale quanto assim, para o Bragantino? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Diego. Foi uma noite especial ontem para o Red Bull Bragantino, né? O primeiro título conquistado com esse nome, enfim. Com a parceria já tinha conquistado o ano passado a Série B. E eu acho que foi importante esse título. Foi importante para o Bragantino. Claro que o objetivo para os torcedores, enfim, para todo mundo, era tentar um bicampeonato do Campeonato Paulista, né? Todo mundo pensava nisso, sabia da capacidade que o elenco tem para conseguir esse título. Mas, claro, a eliminação veio contra o Corinthians, e aí o objetivo foi o troféu do interior. A gente até comentou aqui nas lives anteriores, falando que era não uma obrigação, mas era o principal time aí para conseguir o título, e veio numa final bem tradicional, né? O Bragantino e o Guarani nem se fale, né? É um dos maiores clubes do futebol do interior, o único time do interior campeão brasileiro, né? Que foi em 78. E foi um jogo legal ontem. Achei que foi um bom jogo. No primeiro tempo, as duas equipes foram para cima, tiveram oportunidades de gol, e até o Guarani aos 21, se eu não me engano, enfim, lá pelos 20 do primeiro tempo chegou com uma bola na trave, e depois o Bragantino abriu o placar com o Léo Ortiz de cabeça, e depois o Bragantino, acho que com o passar do tempo, mais para o segundo tempo, começou já a dominar o jogo, né? E aí, com a expulsão do Guarani, foi o que comprometeu tudo, e aí o Bragantino administrou e conseguiu o título aí, inédito para a história do clube, né? Diego, você acha que o time já está jogando um futebol legal assim para esse momento da temporada? Acho que não é o que o Felipe esperava, né, para esse começo de Campeonato Brasileiro. O time já estreia no final de semana, né, domingo contra o Santos. Eu acho que a equipe não está, até porque a gente nota que ele não tem um time titular formado, e notamos com a presença do Cleiton, do Everson e também do Alejandro na escalação de ontem, né, colocando o artilheiro da equipe no Campeonato Paulista, o artilheiro do Campeonato Paulista no banco de reservas, que é o Ítalo, e aí foi uma opção técnica mesmo, porque os atletas já estavam todos no mesmo ritmo físico. O Vitinho parece que está perdendo espaço, para alegria até do torcedor do Bragantino, né, porque eu acho que é o único jogador que é unanimidade, assim, que a torcida contesta bastante. E depois ele acabou colocando o Vitinho, que saiu porque acabou sentindo, né, o tornozelo, e colocou o Claudinho também. E o Cleiton é uma novidade no Bragantino, que pode ser que a gente comece a ver mais vezes, né? Não sei se ele vai promover um rodízio, ou não sei se ele vai dar uma sequência para esse goleiro jovem. Não vou dizer que eu gostei, porque na minha visão o Júlio, ele falhou num jogo importante, mas foi a primeira grande falha dele com a camisa do Bragantino em mais de um ano, né? O capitão da equipe até então. Mas é um goleiro muito promissor, o Cleiton, e com uma sequência, eu acho que aí sim a gente vai ter uma noção do potencial que ele pode ter aí no futuro. Mas o Bragantino tem peças, mas eu não sei se peças boas, mas eu não sei se o número é o suficiente para 38 rodadas com um calendário tão enxuto como a gente está tendo agora, né? Ainda mais por conta da pandemia, um jogo atrás do outro. Então, vamos ver. Eu acredito que não está do jeito que o Felipe Conceição esperava, mas é um bom time. Eu acho que vai brigar ali por Sul-Americana, enfim, no Brasileiro. Eu acho que o jogo de ontem é difícil a gente definir o que ele está pensando de titulares ou reservas, ou o quanto ele estava segurando jogadores. Talvez o Ítalo não tenha jogado porque ele estava um pouco mais cansado, o Alejandro estava mais cansado. Não dá para a gente ter tanta essa noção, até porque a gente não consegue ver treino, a gente não consegue estar tão mais perto como estava antes, né? Então, isso atrapalha bastante também para a gente poder avaliar
quem está jogando e por que está jogando. Se foi só escolha para poupar os caras, ou se ele está realmente tentando testar os caras. Porque eu acho que assim, o Vitinho, ele não começa jogando porque ele tinha jogado todos os outros jogos, e talvez seja por isso. Eu acho que ele ainda vai pensar com o Vitinho como titular. Eu acho que ele só não começa jogando no domingo se ele tiver machucado mesmo, se ele sentiu isso daí no final do jogo e não puder jogar. Senão eu acho que ele vai jogar o jogo. Mas os jogadores haviam sido poupados contra o Botafogo, né? Então não sei se então, foi tanto assim pela questão mais ainda, entendeu? Porque eu acho que ele não botava eu concordo com o Rodrigo, porque até o Júlio César não jogou ontem. Então a gente não dá para saber mesmo o que pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Não dá, eu acho que a base na cabeça dele ainda é um pouco aquele time que jogou contra o Corinthians. Eu acho que aquela base ainda vai ser a base dos jogos, talvez com o Léo Ortiz jogando na zaga no lugar do Liger ou do Fabrício Bruno. Eu acho que o Liger tem uma vantagem por ele ser canhoto, né? Ele faz melhor o lado esquerdo ali e ajuda um time que tem bastante saída de bola, assim, então é bom para o Liger nessa disputa, mas eu acho que ele acaba gostando do Fabrício Bruno também, por ser mais jovem, talvez ele acabe jogando, não sei. A gente vai descobrir só no domingo mesmo. O Matheus Jesus é um cara que ele testou em outra posição, ele jogou como primeiro volante no final do jogo. Quando entrou o Vitinho, ele e o Claudinho foi para a ponta, ele não ficou no meio, e ficou o Vitinho no meio, junto com o Everson e com o Matheus Jesus. Aliás, o Bragantino tem o Everson, tem o Everton, tem um monte de Everton, daí é difícil, às vezes você confunde a cabeça, mas o jogo ontem foi um time que errou muito, achei, no segundo tempo, podia ter feito uns 2, até 3, o Arthur estava muito mal, ele errou praticamente tudo que ele tentou, seja de passe, seja de jogadas, ele está meio distraído, eu achei, no jogo, e quando ele está assim, acho que o time sente bastante. O Guarani fez um bom jogo. Aliás, o Bidu, o jogador do Guarani, eu sempre lembro do Diego, que ele fez uma piada no jogo do ano passado, Bragantino e Guarani, que tem uma bola assim, que ele acaba errando o lance, ele fala que ele não foi Bidu no lance, ou seja, ele não adivinhou a jogada e não conseguiu desarmar o jogador do Bragantino. O bom é que você tá me acompanhando, né? Eu estava acompanhando lá no passado, no jogo que foi o jogo do acesso, não foi? O jogo contra o Guarani ou foi o jogo da... Foi o do acesso, que o Pedro acabou marcando aquele golaço, o Claudinho deu uma né? Chapéu. Foi. E que você comentou sobre o Guarani, Rodrigo, desculpa, e eu gostei também da proposta que o Guarani veio para o jogo, porque o Guarani a gente sabia que com relação ao comparado ao elenco do Bragantino, não era o favorito do jogo. O Bragantino não era o favorito do jogo. E a proposta que veio o Guarani de ir para cima, tentar definir o jogo, abrir o espaço, claro, teve poucas oportunidades, mas um dos destaques foi o Crispim, né? O Crispim jogou muito bem, para mim foi o melhor jogador do Guarani, e vamos ver para a Série B também, não dá para saber como que vai ser o Guarani pro campeonato, muitos jogadores vão sair, enfim. Tem uns caras que vão entrar também, eu acho que vai mudar bastante, mas o time parece ser um time legal, igual a Ponte, acho que eles vão fazer um duelo bem interessante no acesso da Série B. Outra coisa que eu estava vendo é que ontem o time, no primeiro tempo, quando ele marca o primeiro gol, ele estava sofrendo um pouco do ataque do Guarani, o Guarani estava criando, eu acho que a defesa foi mais sólida já durante esse campeonato, acho que ela está sofrendo um pouco. Eu não sei se é exatamente com a dupla de zagueiro que ele ainda não definiu, se é o volante que não está fechando tanto, porque o Hiller não abre de tão marcação, e o Barreto ele não está escolhendo tanto para jogar, tanto que ontem ele não entrou, ele até tentou usar o Matheus Jesus. Eu acho que a defesa ainda não encaixou. O que vocês acham desse sistema defensivo? Eu acho que o Bragantino vem oscilando bastante, assim, de jogo para jogo, e durante os jogos também. A gente nota que o Guarani começou melhor, como o Mário falou, o Lucas Crispim estava sendo o melhor jogador da partida, né? Aliás, eu não sei como esse cara nunca teve uma oportunidade em um grande time, porque já faz alguns anos que ele vem se destacando, né? Mas enfim. Eu gosto do Thiago Carpini também, concordo com o Mário, ele é um treinador bastante ousado e bastante jovem também. Mas o Bragantino em si, ele vem oscilando durante as partidas. O Guarani começou melhor, aí o Bragantino, por ter mais técnica no final do primeiro tempo e até o comecinho do segundo, começou a jogar mais, trabalhar mais a bola, começou a fazer a transição um pouco mais rápida,
Não contou com a qualidade do Arthur, você tem razão, nunca vi o Arthur errando tanto, assim, vários contra-ataques, ele acabou errando o passe, desperdiçando. E no final do jogo, só deu o Guarani, mais uma vez. O Guarani foi superior em 2 momentos da partida aí contra o Bragantino, né? E teve uma bola na trave no primeiro tempo, muito perigosa também, né? Que por pouco e por sorte também acabou não entrando. Mas acredito que o Bragantino vem oscilando bastante e a defesa tá meio que escancarando um pouco isso, né? O Aderlan é um jogador que defensivamente deixa muito a desejar, ele apoiando é muito bom, mas defensivamente deixa muito. O Edmar dá uns apagões nele, assim, que também não sei o que acontece, apesar de ser aí um dos líderes de assistência da competição, ele tem bastante precisão no cruzamento, mas defensivamente também está deixando a desejar. E essa indefinição da defesa eu acho que atrapalhou. Primeiramente, com a saída do Léo Ortiz e o Fabrício Bruno e o Liger demoraram um pouco para se encontrar. O Bragantino sofre nas bolas aéreas também, isso ficou nítido contra o São Paulo, Botafogo e Corinthians. E agora a gente viu também que o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno, quando voltaram, também ficaram assim meio perdidos, né? E fora essas reposições, para mim o Realpe ainda não é um cara preparado para jogar, o equatoriano. Muito jovem ainda. Enfim, o Bragantino sofre sim na parte defensiva. Não sei se sofre, mas oscila bastante, né, Rodrigo? O Thiago Pacheco fez um comentário aqui falando que o técnico demorou para mexer, né, o Felipe Conceição, e falando que o time quem não gosta muito do time com 3 volantes aqui, né, e eu acho que ele quer um time mais ofensivo, mais acredita no brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que é bom a gente entender que esse meio de campo, ele fica com 3 volantes, mas é porque ele quer que 2 deles ataquem bastante, tanto que você pode ver que o Everson e o Matheus Jesus, em vários momentos, estavam jogando até adiantado em relação ao Arthur e ao Morato, porque ele quer pressionar, e para ele acredita que assim é mais forte. Mas isso vários treinadores no mundo escolhem, o próprio Liverpool escolhe ter 3 caras de meio para pressionar e sobem, porque eles acreditam que ter esses 3 caras acaba ajudando. Tanto que o Coutinho estava lá, eles venderam o Coutinho, que era um meia muito mais de ligação, de pouca marcação, e acabaram trocando por um meio mais forte. O Palmeiras está fazendo isso também com o Luxemburgo, a gente comentou na última live, Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Ramires estão fazendo isso. Eu acho que é uma mudança, sim, também. Eu acho que todas as medidas podem funcionar, depende de como você encaixa o time, mas ele tem escolhido isso. O que vocês acham desse meio de campo do time aí? Vocês acham que tem demorado muito para mexer no time? Eu acho complicado falar assim sobre esquema, porque vai do Conceição. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. As opções que ele tem no time, eu acho que o time está indo bem. Os objetivos que ele está tendo é importante. Isso é essencial. A questão de ter ido bem no Paulista foi muito bom, positivo. A conquista agora do Troféu do Interior. Só que a gente não sabe o que vai acontecer com relação ao Campeonato Brasileiro, que é o mais competitivo, tem adversários mais fortes. A sequência de jogos eu acredito que é mais cansativa, porque toda rodada você vai ter que buscar ponto, você vai ter que pontuar. Viajar mais, né? Viajar bastante. Então, por exemplo, em casa é praticamente um dever você conseguir os 3 pontos e fora você pontuar. Então, mas a proposta que o Bragantino tem hoje é um futebol ofensivo. Se você analisar, claramente não é um time que segura a posse de bola e fica lá atrás. Não é. A gente sabe disso. É um time ofensivo que corre para conquistar os 3 pontos. Então, a meu ver, assim, o time está jogando bem. A gente sabe do que era o Bragantino há 3 anos atrás. Então, falando sobre isso, eu acho que a filosofia que o clube tem hoje em dia é do futebol para cima, para frente. E, claro, a gente não vai ser... O Bragantino não vai jogar como um time despreocupado lá atrás, obviamente. Mas a proposta que o Bragantino tem de jogo, para mim, eu acho muito boa. Eu entendo que vocês falam assim da questão da filosofia e até gosto inicialmente do jeito que ele posiciona os volantes em campo, né, com esse futebol mais apoiado, esse estilo de jogo mais moderno até, né, com os 2 volantes chegando bastante, pisando dentro da área, como o Matheus Jesus faz a todo momento, e a parte defensiva também ela avança, né, você vê os zagueiros participando das jogadas, isso eu acho bem legal,
mas concordo com o Thiago Pacheco quando ele fala que o Felipe demora para mexer, porque ele tem variáveis dentro do elenco e no banco de reservas que podem mexer um pouco com o jogo. E às vezes eu acho que em prol desse estilo de jogo e dessa filosofia, ele acaba demorando para se arriscar na partida. E o time fica, pelo menos a mim, passa a impressão de estar um pouco estático, sabe? Menos incisivo. Eu acho que a demora do Felipe faz com que isso aconteça em alguns momentos da partida, porque ele tem diversas peças para mudar. A gente vive destacando aqui o elenco do Bragantino e ele acaba não fazendo, eu acho que muito em prol de manter esse estilo de jogo, essa filosofia. Eu acho que nem sempre é o viável. Eu acho que dá para você criar mais variáveis dentro do esquema tático dele, que é esse 4-3-3, 4-2-3-1, sei lá. Tem usado 4-3-3, mas eu acho que ele quer deixar isso bem fixo e bem enraizado dentro do time para ele começar a mudar depois. Não sei se é o melhor caminho. Aqui temos o Damarison Brito. Ele está comentando aqui, falando que o Diego está sempre comendo ou bebendo algo. E está dando parabéns a gente. E realmente, o Diego... Tem que dar aquela hidratada, né? Tem que dar aquela hidratada boa, né? Faz ideias fluírem. Então, o time estreia domingo contra o Santos em um momento complicado. O Gesualdo reclamando. O Gesualdo ele ainda escreve para um jornal de Portugal. E na última coluna dele estava reclamando que o time estava com pouca sorte, que o trabalho estava indo bem, o time estava jogando bem, mas estava sem sorte de ter muito jogador expulso. Eu acho que o Santos vai ser um adversário difícil, mas além disso, é um time que está sofrendo muito, né? Não só perdendo jogadores com salários atrasados e tudo mais, como o jogo do Gesualdo ainda não encaixou. Tem o Soteldo, que é o melhor jogador do time, ele está numa fase muito boa, apesar de tudo isso. Tem o Marinho também, que são os dois pontos muito rápidos, mas o time está enroscando. Vocês acham que é um jogo do Bragantino ganhar, empatar, ou é um jogo que o Bragantino não vai ter muito o que fazer, vai ter que perder mesmo? Vale destacar que é a segunda estreia do Bragantino em competição esse ano contra o Santos, né? Estreou na Vila Belmiro esse ano no Campeonato Paulista contra o Santos. E a questão do Santos que vive hoje é um pouco complicada, porque muita gente contesta o trabalho do Gesualdo no Santos, depois da eliminação para a Ponte Preta. O Santos, politicamente, vive um momento muito conturbado, muito difícil, por questões políticas. Você comentou sobre o Soteldo também. O Santos vive uma novela com relação à compra dele pelo Huachipato, né? Pelo Huachipato do Chile. O Huachipato contesta aí a questão financeira, que não chegou o dinheiro da transferência. Então, o Santos vive problemas aí, né? Antes do início do Campeonato Brasileiro. Muito, acho, por conta da eliminação precoce, como foi a do São Paulo também. Mas eu acho que o Santos é um time que tem peças muito boas. O Marinho é um ótimo jogador. O Soteldo, para mim, é o melhor jogador venezuelano aí, fácil dos últimos, 20 anos, fácil, assim. Acho que eu gosto muito do futebol do Soteldo, acho um jogador muito talentoso. E mesmo pela estatura dele, é um jogador rápido, habilidoso. Não parece jogador venezuelano, né? Mas eu acho que é um jogo legal, vai ser um jogo bom para a gente analisar, ver. E eu acredito que o Santos vai tentar iniciar com vitória em o Campeonato Brasileiro. É um objetivo claro do Santos esse. E a gente não sabe muito, a gente pode pensar nas duas equipes no que vai buscar para o Brasileirão. Muita gente fala da proposta do Santos, que é um time que está instável politicamente, que pode terminar o campeonato brigando por rebaixamento, enfim, meio da tabela, mas eu acho que o Santos tem jogadores bons aí para jogar o Brasileiro. Eu concordo, acho que o Santos vai acabar brigando aí no meio da tabela. Vem que ano passado tinha um time também limitado e foi vice-campeão, né, do Campeonato Brasileiro, mas era o Sampaoli. Mas eu acho que o Gesualdo é um bom técnico e é claro que demanda de tempo, né? O cara vem de uma cultura totalmente diferente, não chegou como o Jorge Jesus com um time praticamente todo montado e cheio de estrelas no time, né? O Santos não é nem perto disso. O Soteldo é o melhor jogador também, concordo. O Marinho, apesar de ser bom, ele não é nada regular, né? Muito pelo contrário, acaba atrapalhando o time em diversas oportunidades. Gosto do Vizcarrondo também, viu, Marião, lá da Venezuela. Zagueiraço o Vizcarrondo. Mas, enfim,
Acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. O Bragantino jogou muito bem contra o Santos na estreia, né? Ainda com o Vinícius Munhoz à frente do Bragantino no Campeonato Paulista. E vejo os dois times assim no mesmo nível. Não acredito que nenhum dos dois times estejam um melhor do que o outro. Assim, eu acho que no nível técnico estão no mesmo nível, com dois diferenciais, que é o Arthur e o Soteldo, cada um de um lado. Assim. A estreia foi no Paulistão, na Vila Belmiro. Foi um bom jogo, eu achei. Foi, teve lá na trama do Bragantino, foi um jogo bem legal para começar o campeonato e depois o time começou a jogar mal nos 3 jogos seguintes, mas esse ele foi bem. Agora a gente vai falar um pouco de uma polêmica aqui que aconteceu na semana passada e está se estendendo até hoje, que é a história dos testes do Bragantino. O Bragantino teve 23 testes positivos, que no fim eram falsos positivos, né? O time que testava O time já vem testando lá desde junho, né? Porque foi quando o time fez os testes para voltar a treinar, né? O time voltou um pouquinho antes, teve até aquela confusão lá na história dos clubes reclamando do Bragantino ter voltado antes, mas ele testou o pessoal e naquela época até deu positivo do Vitinho, né? O Vitinho foi afastado, depois ele voltou e ele até conseguiu estrear no Paulista depois, né? Da volta, tanto que ele recuperou, mas o time ia testando lá todo mundo até que precisou testar no Einstein, né? Porque o Einstein virou o principal da Federação Paulista, até o jogo contra o Botafogo estava tudo normal, e depois do jogo contra o Botafogo apareceu 23 positivos, que o time se assustou, e depois disso isso foi na noite de terça para quarta, né, na semana do jogo entre Bragantino e Corinthians, ele afastou esses jogadores, eram 9 jogadores, e fez testes com eles em outros laboratórios, e depois voltou a fazer no Einstein, e todos eles deram negativos, e eles puderam jogar no jogo, mas isso atrapalhou demais, e colocou em xeque meio que essa forma que o Campeonato Paulista usou, né? Porque imagina se tivesse dado o falso negativo, o cara tivesse jogado e tivesse espalhado para outro time. Então, assim, eu acho que é um caso muito complicado. O mesmo lugar, o Einstein também vai testar para o brasileiro, né? E eles disseram na nota que eles soltaram que eles tinham reagentes importados que não estavam funcionando tão bem, alguma coisa, mas eu acho que esse caso ainda está um pouco mal resolvido. Acho que isso daí precisa de um protocolo um pouco mais bem específico e de algo que funcione, que seja 100% confiável, senão a volta do futebol fica comprometida, né? O que vocês acham disso? Eu concordo. Vai lá, Marião. Não, pode falar. Beleza. O Einstein está jogando para a Thermo Fisher, né, que é a empresa que eles acabaram importando esses reagentes, mas o Einstein era o hospital responsável, então o erro e a responsabilidade, no caso, é do hospital, e até por isso a cobrança da federação e também do clube, né, porque atrapalhou muito, porque você pensa, eu me coloco muito no lugar dos jogadores, você descobre assim que você está com coronavírus, sua cabeça, ela passa a pensar na sua família, enfim, nas pessoas próximas. E aconteceu tudo o que aconteceu, eles não treinaram no último treino, véspera de jogo, não concentraram também, porque tiveram que ir para São Paulo, nas outras clínicas, Fizeram e também no Einstein. E isso atrapalhou muito a preparação do Bragantino. Não vejo como desculpa para a derrota, mas que atrapalhou isso aí eu acho que é unanimidade, né? E agora esperar para ver o que vai acontecer. O que eu acho muito estranho é que a rodada contra o Botafogo foi naquele domingo que todos os jogos ocorreram no mesmo horário, né? E os times teriam que ser todos testados no mesmo hospital e na mesma data. E por que só o do Bragantino aconteceu isso? Tipo, não achando que foi algo manipulado, enfim. Mas é muito estranho, né? O próprio Corinthians testou bem menos que os outros times, né? Fala aí, Mário. Não, eu acho complicado toda a situação que a gente vive com relação à pandemia, enfim. Vocês sabem a minha opinião sobre a volta do futebol. Eu, por mais apaixonado que eu sou por futebol, que acompanho, gosto de ir em estádio, eu acho que a gente está numa situação muito delicada. E a gente viu aí más organizações, no caso, por exemplo, de alguns estaduais, da volta do futebol. Eu acho que o mais organizado que foi até agora com a volta do futebol foi a Federação Paulista. A gente reclama muito da federação, tem muitas coisas que tem que melhorar da Federação Paulista, só que é a mais organizada no Brasil. Assim, se não for a entidade mais organizada no futebol sul-americano. Está à frente de muitas federações aí nacionais.
Agora, com relação ao negócio da volta, eu acho muito complicado, porque vocês viram que, com relação à exposição dos atletas, dos jogadores, não só os atletas, como os funcionários, comissão técnica, é muito delicado, porque por sorte que não aconteceu nada de trágico, mas pode acontecer, sabe? É um risco muito, muito grande e eu acho preocupante, assim, com relação a isso, porque você expõe a vida das pessoas. Eu sou contra a volta do futebol, da situação que está acontecendo. Eu sei que é complicado eu falar, por conta que envolve muita grana, patrocínio, enfim, o futebol gira muito dinheiro, só que com a situação que vive eu acho muito complicada. E é o que eu falo, a gente está comentando sobre times da Série A1 do Brasil, do Paulista. Tem times do Paulista da Série A2, enfim, e A3 que já voltaram com o elenco, enfim, estão treinando, enfim, a competição não voltou, mas já estão reunidos. E existem casos aí que não está na mídia de casos de coronavírus, de atletas da Série A2 a 3. E aí, vai voltar dessa situação? Sendo que não está tendo estrutura nenhuma. Então, acho que, assim, com relação a esse risco total, eu acho muito complicado o que a gente está vivendo. E é o que eu falo, a sorte é que para os times da Série A1, Série A do brasileiro, as coisas são mais expostas, tomam mais cuidado com relação à pandemia. Mas as divisões de acesso eu acho complicadíssimas e tudo quando você expõe a vida da pessoa, assim, para uma pandemia, eu acho que não deveria voltar, cara. Eu acho um absurdo, assim, tudo isso. Vocês viram, não sei, no Mineiro, deu uma confusão lá que o Uberlândia pegou vários casos e o Cruzeiro abriu mão do jogo, o Uberlândia ficou com o título na Inconfidência lá, não é a final do Mineiro, mas também teve lá, então não dá para dizer que aqui a gente está mal se você for comparar com os outros estados, né? Aqui até agora está conseguindo ter campeonato, não está dando confusão, como no Rio também teve, de time voltando antes, depois, jogando em estádio com um hospital do lado, né? O Maracanã tinha um estádio enquanto estava tendo jogo, né? Um hospital, né? No estádio. Então, assim, o Brasil inteiro está sofrendo. O Rio Grande do Sul tinha jogo no interior com estádios com gramas terríveis, assim, os gramados muito ruins também. E tem muito dirigente que já pegou, dirigente que já morreu disso, né? No Grêmio teve um... No caso do Maracanã, por exemplo, no Campeonato Carioca, tem o jogo no Maracanã e ao mesmo tempo tendo óbito, baixa no próprio complexo do Maracanã, por conta de gente morrendo de coronavírus. É um negócio meio complicado, né? E a gente vê a volta do futebol europeu com estrutura, com as coisas voltando ao normal, engateando um pouco. A gente sabe que também existem erros crassos ali no futebol europeu, da volta. A Rússia teve um erro lá de um time que jogou com vários jogadores jovens e tomou uma goleada lá, lembra? Acho que foi o quê? Faz um mês. Tem público no leste europeu, eu acho, nossa, cara, é criminoso. Assim. França tem público também. E aqui nessa semana teve outra polêmica que é entre Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians se negou a fazer novos testes essa semana, porque ele alega que ele está concentrando, então ninguém vai pegar na concentração. E o Palmeiras, que não concentra igual o Corinthians, ele libera os jogadores, faz bem mais testes e está cobrando o Corinthians para teste, e o Corinthians cobra o Palmeiras por não concentrar. Eu acho que isso prova que é preciso ter um protocolo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Se vai concentrar, concentra todo mundo, se vai testar todo jogo, testa todo mundo. Eu acho que não dá para a gente ficar, um testa, o outro não testa, um testa às vezes, um concentra, outro não concentra. Eu acho que isso é complicado. A Federação Paulista não fez muita coisa, falou que vai testar todo mundo dos dois times depois do jogo, mas o jogo está marcado, vai ter jogo, eles não fizeram muita coisa. O que vocês acham de ter um protocolo bem mais definido para todos os times nesse campeonato agora? É o que o Mário falou, né? Porque é muito difícil você voltar com o futebol nesse momento e acabou voltando. E por mais que o protocolo seja bastante rígido, você vai aprendendo com as situações. Não tem muito para onde correr. E toda notícia nesse sentido hoje, ela cria uma proporção e um alarde enorme, porque a gente vive em meio a isso, né? E o fato do Corinthians não testar concentrando, eu acho até normal, porque o período é muito curto. Então, os testes também, eles nem sempre eles são bastante confiáveis, por tudo que a gente conseguiu
conhecer, né, até agora desse coronavírus e da manifestação dele. Então acho que normal o Corinthians acabar não testando se os jogadores saíram do jogo, tiveram contato com as mesmas pessoas e foram para a concentração, e depois depois que eles vão ter o contato com os jogadores do Palmeiras, outro jogo, aí sim faz os testes para o jogo decisivo, né, que é o do fim de semana. Mas eu acredito que normal ver a reclamação, acho que também por conta de tudo que envolve os bastidores do futebol, enfim, né, essa questão da desestabilização, briga e rincha entre as diretorias, mas eu acho que o alarde foi muito maior do que o fato em si, nesse caso do Corinthians e do Palmeiras. Eu acho que só mostrou que os clubes não estão fazendo a mesma coisa, e isso acho que pode ser algo que pode ser preocupante no sentido de a gente não ter uma mesma, sei lá, uma mesma medida para poder testar e tanto para treinar, né? Eu acho que os times também treinam e fazem jogos um pouco diferentes. O Thiago Pacheco mandou mais uma pergunta aqui, ele está querendo saber sobre direitos de TV, a Globo e tudo mais. Eu acho que isso é coisa ainda que vai ter desdobramento, a gente não separou nada muito especial para falar hoje sobre isso, mas eu acho que dá para a gente explicar algumas coisas que a MP dá o direito ao clube mandante ser o dono total da partida, né, seja qualquer campeonato, e a antiga medida, né, que ainda é a lei, né, porque a MP tem que virar lei, é que os dois times do jogo têm os direitos da partida. Então, para um clube, ele fecha o contrato com a TV e a TV tem que fechar o contrato com o clube visitante também, o mandante visitante hoje para passar os jogos. A Globo quer fazer valer a lei antiga, até porque ela tem contrato com praticamente todos os clubes, só não tem no Premier com o Atlético Paranaense e o Bragantino em nenhum meio. Então ela meio que obriga o Bragantino a ter que fechar o contrato com a Globo, porque o Bragantino não pode passar o jogo sozinho e também não pode fechar com outra TV, a não ser a Turner, e passar na TV fechada, né? Mas a TV aberta não dá, porque a TV aberta você fecha com a Globo ou você não passa o jogo nessa antiga medida. Na nova, na MP, ele poderia passar os jogos em casa ou fechar com uma emissora para passar só os jogos em casa. O que acontece é que a gente está nesse meio do caminho, não dá para saber ainda o que vai ser definido, nem em relação à lei, nem em relação ao contrato. O Bragantino esconde bastante isso, mas eu acho que não tem muita uma novidade para a gente contar agora. Tem o Bragantino no Cartola, o Bragantino não aparece a foto do jogador, do escudo do clube, mas o clube também não reclamou nada disso, então talvez seja um indício de que eles estão conversando e pode sair um contrato. O que você acha, Diego? Eles estão conversando, né? Isso o clube até externa isso, que está conversando ainda com a Rede Globo, né? Eu acho que até por isso também você tem razão, não houve essa recusa quanto ao Cartola, né? Ao game, e fica a expectativa para onde vai passar esse jogo do Bragantino no final de semana, né? O Santos tem contrato de TV fechada com a Turner, então existe a possibilidade de ser na TNT, na Space ou no Facebook, sei lá onde vai ser. MP pode, né? Porque a Turner ela segue a MP, né? Apenas a Globo que não nesse momento. Então pode ser que passe na TV fechada esse jogo do final de semana. Ainda não está nem definido pela própria Turner isso onde que vai acabar sendo. Mas eu não sei, viu, Rodrigo? Eu acho que tá tudo caminhando aí pro Bragantino chegar a uma resolução aí, pelo menos de TV aberta e fechada com a Globo. Não, com relação sobre os direitos, eu acho que o clube tá correto. Eu acho que tem que ver o que é mais viável com relação a financeiro, cara. Eu acho que os clubes têm que buscar, ir atrás e tentar ver os seus direitos, né, e seus benefícios. Com relação ao jogo, eu acredito também que provavelmente passe na Turner. A gente viu muitos jogos no ano passado do Campeonato Brasileiro sendo transmitidos por lá, inclusive os do Palmeiras. Mas daí ela tinha que fechar contrato com os dois clubes no ano passado, por exemplo, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Santos. Não, só com o mandante, né? O Bragantino chegou o buchicho de falar sobre fazer uma transmissão exclusiva, né, da Red Bull. Então, não acredito, não sei se vai anunciar isso ou não com relação às transmissões do Bragantino, mas eu acredito que o Bragantino tem que buscar o seu que for melhor para o clube, né? Como o Atlético Paranaense tentou. O Atlético Paranaense é um pouco mais complicado pela situação, porque a gente sabe como que é gerido o Atlético Paranaense,
com o Petralha, enfim. Então é um pouco mais polêmico e tenta bater de frente aí com a Rede Globo. Mas é esperar, cara, para ver o que vai acontecer. Lembrando que o clube chegou a dizer que poderia transmitir os jogos por conta própria, mas ele não ia passar no YouTube, igual o Flamengo, Fluminense, Vasco fizeram no Rio de Janeiro. A ideia deles era passar na Red Bull TV, que é um aplicativo, um site da Red Bull Internacional aí, que ia passar o jogo. Mas, assim, eu não diria que isso está muito perto de acontecer, até porque o clube não parece estar tão, sei lá, mexido ou trabalhando tanto para isso. Acho que é mais para isso, né? Não parece, né? Eu acho que eles vão acabar fechando com alguma emissora e vai acabar passando jogos na própria TV. Eu acho que a sinalização positiva foi a Globo tirar aquela proposta do valor fixo ao Bragantino, né? Que foi o que acabou sendo aceito pelo Coritiba, que porque é um valor muito abaixo do que os demais clubes ganham naquela fatia distribuída. E agora o Bragantino conseguiu essa proposta da Globo semelhante aos dos demais clubes, fora aqueles grandes que, é claro, que tem bem mais audiência, né? Caso do Flamengo, Corinthians, enfim. Mas eu acho que já foi aí um meio caminho andado e que é algo que, assim, parece que nos mostra que a coisa está caminhando para um acerto. Outra coisa... Perdão, e só para finalizar com relação a isso, desculpa, Rodrigo, a gente sabe que não é democrático a questão dos valores de transmissão aqui no Brasil. A gente existem inúmeras discussões sobre esse tema. Não dá para comparar, por exemplo, como é distribuído na Premier League, um exemplo no futebol inglês, que todos os clubes recebem da mesma forma, e aí, se você ganha um bônus a mais, é por conta da colocação da temporada passada. E aqui a gente sabe que existe uma diferença muito grande e assim, falar no português, claro, cada clube pensa só olha o seu próprio rabo, só tá preocupado com ele e que o resto que se exploda, entendeu? A gente sabe disso, como é tratado as coisas aqui no futebol brasileiro. Então, muitas das vezes, muitos clubes são prejudicados dessa forma. Então, e principal, a questão da transmissão da televisão aqui, a gente sabe que os direitos de transmissão valem muita grana, muita grana. Então, eu acho que também deveria existir uma forma de ser reformulado essa questão. Porque... É a principal renda da maior parte dos clubes. O direito de TV é a principal renda. Sim. Então, é um negócio meio polêmico, assim, meio complicado, porque a gente sabe que a diferença do Flamengo e do Corinthians com os demais, mesmo contra, sei lá, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, que também dá muita grana, a gente sabe que é uma diferença muito, muito grande, assim, tipo, eles ganham muito mais do que os demais. Esse último contrato ainda ele é dividido em 3 partes, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, mas tem uma parte que é igual para todo mundo, uma parte que é posição no campeonato e outra parte que é número de jogos transmitidos na TV. Normalmente os grandes acabam tendo mais jogos, né? Os grandes de maior torcida, tem mais jogos na TV e acabam ganhando mais. O Flamengo, ano passado, ganhou muito mais, porque não só ele ganhou, como teve mais jogos transmitidos na TV. E o Red Bull ainda tem uma história diferente em relação a todos esses times, que é o próprio nome Red Bull, né? Ontem até eu vi uma coisa meio bizarra, tem uma matéria nova falando citando o Red Bull como RBR. Tudo bem que o cara colocou para fazer um título curto, mas não tem o segundo R no Red Bull. RBR é equipe de Fórmula 1, Red Bull Racing. Eu achei meio estranho. É RBB. E a RBR tipo, ficou bastante conhecida aqui no Brasil. Eu acho que quem não acompanha de perto a Fórmula 1 nem sabe que é Red Bull Racing por conta da Fórmula 1 na Globo, né? O Globo passa, né? Então acaba ficando marcado na cabeça. Mas é a equipe Red Bull Racing, né? Mas eu acho que isso aí, não sei se isso vai ter tanta coisa. Acho que o Bragantino não liga tanto que a Globo fale o nome desde que passe na TV. Eu acho que eles vão acabar fechando mesmo sem falar o nome, viu? A gente sabe que não vai mudar essa questão das transmissões, de não falar o nome da marca. A gente sabe que eles não vão comentar sobre Red Bull. Agora, o que não pode acontecer foi quando a Red Bull Brasil começou a jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Não sei se vocês lembram do caso, que a Globo alterou o escudo do Red Bull Brasil. Acho que foi contra o jogo contra o Palmeiras, era a estreia, se eu não me engano. Faz um tempo, já não lembro. E aí aconteceu toda essa polêmica, porque a Red Bull se pronunciou com a Rede Globo, enfim. Então, eu acho complicado, porque você está anunciando uma marca, né?
E a Globo não vai querer fazer uma propaganda de uma marca que não está sendo patrocinada graça, né? por ela. Enfim, é de graça. É meio complicado. A gente vê isso em transmissões, por exemplo, O vôlei, né? Principalmente. NBA, ou da própria Fórmula 1, como o Diego citou, de falar RBR. A gente vê em jogos da NBA, por exemplo, o Denver Nuggets. O Denver Nuggets tem a Arena Pepsi. Eles não falam Arena Pepsi, eles falam Arena de Denver. Ou qualquer coisa. Allianz Parque mesmo. É um pouco complicado. O vôlei, os times, praticamente todos os times são de empresas e eles falam Rio de Janeiro, Osasco, leve, em vez de falar, sei lá, total. Mas isso já é bem antigo. Muito, muito. Não, uma medida bem antiga. Agora vamos falar um pouquinho da final de hoje. Hoje Palmeiras e Corinthians decidem o campeonato. Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians acabou de passar o Palmeiras no número de vitórias, né? Os times que estavam empatados, o Corinthians agora tem uma vitória a mais. Eles fazem a 7ª final de Paulista. O Palmeiras ganhou as 3 primeiras em 36, 74 e 93. O Corinthians ganhou as 3 últimas em 95, 99 e 2018. Essa última o pessoal lembra bem, porque faz pouquinho tempo, e foi aquele lance lá do pênalti dado para o Palmeiras, que voltou atrás e o Corinthians foi campeão nos pênaltis. Vocês acham que esse histórico, tudo isso daí vai estar dentro de campo hoje, mesmo sem torcida? Acredito que sim. Eu acho que, na minha opinião, é o maior clássico do futebol paulista. É um clássico super, super interessante, cheio de tradição, com uma rivalidade, eu acho que ímpar, né, no futebol brasileiro, muito diferente eu acho que do conceito de algumas outras rivalidades. Eu acho que, claro, existem clássicos mais, eu acho que interessantes no futebol, o próprio Grenal, o Repá, para mim, na minha opinião, são clássicos, que é o Remo e Paysandu, são clássicos de muito mais rivalidade, mas Palmeiras e Corinthians está ali também naquela briga. E com relação de tradição, os dois clubes, assim, vitoriosíssimos, né? Vai ser complicado. Eu acho que clássico não interfere com relação ao histórico. Eu acho que pode acontecer tudo. O Palmeiras hoje tem um elenco, muita gente fala, melhor do que o Corinthians. O Corinthians vivia numa instabilidade no começo do Campeonato Paulista, não fazendo bons jogos, não fazendo boas atuações, mas conseguiu classificar. E aí depois mudou totalmente o parâmetro, ao meu ver, do jogo. Principalmente no clássico que teve na Arena Corinthians, que o Corinthians acabou vencendo por 1-0 o do Gil. Então, eu acho que vai ser muito legal essa decisão, essa final entre Corinthians e Palmeiras. A gente comenta também sobre a vinda do Luxemburgo para o Palmeiras. O último título foi com o Luxemburgo, então tem esse dado interessante para os palmeirenses, que são supersticiosos. E para o Corinthians, eu acho que vive um momento bom, eu acho que não com relação ao elenco, mas eu acho que por toda a situação que transformou o Corinthians chegar à final e tentar conseguir um tetra inédito aí para a história do clube. Eu vou junto com o Mário. Eu acho que a situação atmosférica assim, atual para o Corinthians é um pouco melhor, né? Por tudo que aconteceu nas últimas rodadas, nas últimas semanas. O Palmeiras tem um time melhor, mas ainda não entregou o que esse time poderia apresentar, né? Eu acho que o melhor jogo do Palmeiras acabou sendo contra o próprio Mirassol na semifinal. E falta o Rony, foi a Ponte Preta, né? O Mirassol foi. Lembrei aqui, inclusive daquela caneta do Bigode no Apodi, que foi linda. Mas enfim, né? Aliás, o Apodi não jogou nada nesse jogo. Eu gosto bastante dele. Eu também gosto, cara. Eu acho um baita lateral. Ele é sensacional. O Apodi nasceu para jogar nesses clubes de meio de tabela, de interior, né? Impressionante. Ele tá em todos esses clubes, é o cara que mais corre nesses clubes, mas muitas vezes não joga nada. Pra mim, o Tite tá deixando a desejar em não convocar ele e o Nino Paraíba, os 2 melhores laterais direitos. Aliás, teve um comentarista esses dias que falou que se o Nino Paraíba tivesse no Barcelona ao invés do Daniel Alves, ia ganhar os mesmos títulos. Polêmico. Mas, enfim, né? Eu acredito que é um confronto bastante equilibrado, porque o Palmeiras tem um time melhor e o Corinthians está num momento melhor. Então, hoje, na minha opinião, 60-40 para o Corinthians e lá no Island 60-40 para o Palmeiras. Tá bem equilibrado esse confronto. E pelo momento, assim, eu acho que serão 2 bons jogos aí.
Conhecendo o Luxemburgo, a gente sabe que ele ia trazer o time para Atibaia essa semana, né? O time ia concentrar aqui em Atibaia, ia treinar aqui para ir focado no jogo, como ele fez em 93 e deu certo, né? Ele até usou a meia branca por superstição e tudo mais, mas ele não pode ir para Atibaia, né? O momento não deixa, senão ele ia estar aqui. E a gente sabe, por a gente analisando todos esses confrontos históricos de finais de Campeonato Paulista entre as duas equipes, a gente vê que não tem favoritismo, cara. Você pega 93, por exemplo, o Corinthians, pelo primeiro jogo, foi assim, era o grande favorito a levar o título, do Palmeiras continuar na fila. Um monte no segundo. E aí, depois de toda a comemoração do Viola lá do Porco, então, que foi uma coisa histórica, eu acho que isso também alimentou o Palmeiras golear no segundo jogo e depois fazer o gol da prorrogação com o Evair. Então, assim, em 99... o Palmeiras e Corinthians. Em 99 o Corinthians era favorito, em 2000 já não era tanto, mas o Palmeiras também ganhou, então assim, é um jogo que tem muito sido favorito, às vezes acaba perdendo e tudo mais, mas eu acho que o jogo de hoje tem toda essa história, todas essas coisas. O Corinthians deve ir a campo com o mesmo time, né, que tem jogado os últimos jogos, o Palmeiras não, porque o Palmeiras não tem o Felipe Melo, tem uma dúvida se vai jogar o Luan ou o Vitor Hugo. E na lateral esquerda acho que deve voltar o Vinha, né? O Vinha que é um jogador muito bom, o Mário conhece bem aí do Uruguai, e ele não fez muitos jogos, né? Ele tinha acabado de chegar, daí ele machucou, né? Ele teve um corte no último jogo e ficou de fora, mas eu acho que o Palmeiras tem um time que está encaixando com esse meio de campo novo, o Corinthians também está encaixando com o novo meio de campo. O Luan até agora não tem jogado tão bem. Inacreditável, assim. Eu acho que o Luan... Não tá jogando absolutamente nada no Corinthians. É um negócio assim, assustador. Ele fica lá na frente, dá uns toquezinhos, às vezes dá uma assistência, mas assim, participar mesmo, ele não tá participando. Não acho que... É o Vitinho do Corinthians. Acho que até o Vitinho tá fazendo mais, hein? O Luan, ele tá num momento assim que eu acho que talvez o bom momento dele já tenha passado faz um tempo. Não dá para você ficar olhando para ele e ficar imaginando que ele vai jogar o que jogou no Grêmio no melhor momento. Você tem que tentar imaginar o que ele já jogou, né? Porque ele não tá, faz tempo, acho que foi o que, 2017, a última boa temporada dele? 2018, a pós-temporada depois do título da Libertadores, da final contra o Real Madrid, o Luan já começou a cair muito no próprio Grêmio do Portaluppi. Você vê que ele não começou mais já a render. Eu não sei o que aconteceu com o Luan. A gente não sabe o que aconteceu com o cara. Muita gente diz que ele tem problema para se concentrar, que ele não dorme direito, que isso atrapalha os treinamentos dele. Não sei se é exatamente isso, mas que isso realmente deve atrapalhar, deve. E ele faz muito tempo, não joga bem, além de se lesionar bastante, né? É um cara que assim, ele fica no meio de campo, ele vai e volta, mas parece às vezes esses jogadores aí que o pessoal gosta muito de contratar, gosta muito porque eles têm nome, mas em campo eles não dão tanto... não são regulares e não dão tanta força, igual o Lucas Lima e vários jogadores que o Palmeiras tem, vários, e outros clubes têm também. É um cara que tá lá, e um jogo ou outro faz uma jogada boa, daí a torcida acha que ele voltou, que ele vai ser o cara, daí no jogo seguinte já não joga nada, e nos outros, o Pato também é um cara craque nisso, ele é perfeito para ser esse cara aí que faz um joguinho, a torcida acha que ele voltou. A torcida do São Paulo, não, o Pato tá careca, vai jogar bem. Que história é essa? O Pato careca, o Pato careca não jogou nada. Ganso, Nenê, tem vários assim atualmente. Tem vários. O Fluminense também tem vários desses, né? O Fluminense que tem um time legal, só que se tiver que botar o Fred, o Nenê, o Ganso, todo mundo em campo ao mesmo tempo, acho que vai sofrer. Um negócio assustador. Daqui a pouco é contra o Paulo Baier. O botar todo o timinho lá dos caras pro Fluminense. E assim a gente vai acabando hoje o nosso programa aqui no Correio. Quem quiser ver, a gente vai colocar também essa live. Claro, ela fica aqui para quem quiser assistir depois e também fica no YouTube. Você pode acompanhar lá, comentar e acompanhar a gente. A gente gravou ontem um vídeo com o Joshua que é jornalista inglês. A gente falou sobre futebol inglês, não falamos sobre os principais times, a gente falou sobre segunda, terceira divisão, Leeds. É um assunto também bem legal sobre futebol, sobre cultura de futebol, a gente falou bastante sobre isso, e mercado, tem até política no meio. Então, quem quiser acompanhar, a gente vai colocar nos próximos dias aí, você pode assistir. Então é isso, a gente volta provavelmente na segunda-feira, depois da estreia do Bragantino na Série A do campeonato. Alguém quer comentar alguma coisa?
Não, tranquilo. Eu acredito que o vídeo vai sair na sexta-feira, né, Rodrigo? Provavelmente. Isso aí. E também acompanha no Arquibancada Caipira no YouTube, que vai estar lá depois. É verdade. Vídeos também, bastante vídeo do Bragantino lá também. Sim. Então é isso. Falou.